Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem de edificação, de transformação, de santificação de vidas, porque é a palavra do Senhor sendo transmitida. Nesse dia nós iremos estar fazendo reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 19 aos versos 21, que diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Gostaria de dizer para você que quando Jesus falou essas palavras, ele estava proferindo o sermão conhecido como Sermão do Monte. E Jesus proferiu esse Sermão do Monte após ter iniciado seu ministério. E ele inicia esse sermão, é transcrito no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. E nesse capítulo ele inicia falando sobre como que o seu discípulo poderia ser feliz, poderia ser totalmente contente, ter um contentamento interno de maneira absoluta. E aí ele inicia esse sermão com as bem-aventuranças. Depois ele vai discorrendo sobre relacionamento com o próximo e relacionamento com Deus. Enfim, nesse sermão Jesus inicia dizendo como seu discípulo pode ser feliz aqui na terra e como ele pode desenvolver uma vida de santificação em relação a Deus e em relação ao seu próximo. Nesse texto especificamente, Jesus ele fala sobre tesouros e sobre o coração. Ele faz duas advertências, uma positiva e uma negativa, e diz que de acordo com essas advertências, o nosso coração vai estar, seja ela negativa e seja ela a positiva. E nós também queremos esclarecer que o coração aqui não está se referindo ao órgão que bombeia sangue em todo o nosso corpo, mas está se referindo ao nosso ser, à nossa alma, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós mais desejamos, aquilo que move a nossa vida, onde estão os nossos interesses, onde está a nossa alegria, onde está o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo de vida. É isso que Jesus fala em relação ao coração. Então nós queremos rever a primeira advertência, que é a advertência negativa, que Jesus Cristo diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então, quando Jesus diz não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, ele está dizendo que nós não devemos colocar toda a nossa força, toda a nossa disposição, todos os nossos anseios, desejos, objetivos e sonhos sobre coisas materiais, sobre coisas que são apenas aqui da terra. E tesouro é tudo aquilo que nós damos maior valor. Não está se referindo apenas a ajuntamento de riquezas, de bens materiais, mas está se referindo a tudo aquilo que para nós é que move a nossa vida, aquilo que nós damos maior valor. Isso pode ser pessoas, isso pode ser algum tipo de vício, isso pode ser a própria riqueza, os próprios bens materiais. Então, Jesus diz que nós não devemos centralizar a nossa vida em coisas passageiras, ou melhor dizendo, nós não devemos acumular, colocar todo o nosso esforço, fazer um ajuntamento de coisas materiais. E aí ele diz o porquê. Ele diz porque essas coisas passam, essas coisas não são coisas eternas. Ele diz que o ladrão vem, a ferrugem vem e a traça vem. De alguma forma, esse tesouro ele vai se acabar. De alguma forma, esse tesouro ele vai ser tirado. E nós queremos fazer uma referência aqui quando nós falamos em relação a pessoas,
porque às vezes nós depositamos toda a nossa vida a pessoas que estão ao nosso redor, filhos, esposo, esposa, namorado, amigos, e nós achamos que essas pessoas são a principal coisa da nossa vida, o principal tesouro. E aí nós temos um versículo na Bíblia que diz que aquele que ama ao seu pai, a sua mãe, ao seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu gostaria de dizer para você que o nosso tesouro, por mais que sejam importantes os nossos filhos, porque são importantes, porque a própria Bíblia diz que eles são heranças do Senhor para nós, o nosso cônjuge, os nossos amigos, nossos irmãos, todos são extremamente importantes, que a própria palavra de Deus diz isso, porém, eles não devem ser o nosso principal tesouro, porque eles pertencem a Deus e a Deus eles retornarão. E muitas vezes, quando nós os colocamos como os nossos principais tesouros, que Deus os chama para a eternidade, a nossa vida é totalmente abalada, ao ponto de algumas pessoas até quererem perder a própria vida, porque aquilo que dava sentido à vida delas, que era o seu tesouro, se foi. E aí Jesus vem com a afirmativa que diz o seguinte: mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Quando Jesus diz mais, ele está dizendo: olha, eu disse que vocês não deveriam acumular tesouro, mas eu estou dizendo que não é que vocês não vão acumular tesouro nenhum, é que vocês devem acumular tesouros no céu, tesouros que são eternos, tesouros que não podem ser abalados por qualquer circunstância dessa vida, que por mais que venha a traça, a ferrugem, o ladrão desse mundo, esse tesouro, ele não vai ser abalado. Jesus está dizendo para mim e para você que todo o nosso esforço, os nossos maior objetivo, o nosso maior anseio de vida deve ser centralizado nele, na sua pessoa, nas coisas que são do céu, não das coisas que são aqui da terra, porque aquilo que vem do céu, aquilo que Deus nos oferece no céu e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ninguém pode tirar de nós. A alegria que Deus nos dá, o amor, a esperança, a fé, a disposição espiritual que o Espírito Santo coloca na nossa vida através da pessoa de Jesus Cristo, ninguém pode tirar de nós. Seja qual for o obstáculo que nós venhamos passar aqui, seja qual for o problema, a dificuldade, nós iremos suportar, porque o nosso coração está centralizado nas coisas eternas, está centralizado em Deus, e Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e Ele nos ajudará a passar por toda e qualquer dificuldade, por todo e qualquer problema, por toda e qualquer queda que nós venhamos passar aqui na terra, se o nosso tesouro estiver sendo acumulado no céu, se nossa vida estiver sendo trabalhada para Deus, a favor do reino de Deus, nós seremos sustentados pelo próprio Deus e teremos paz, apesar da tribulação, apesar do momento difícil que nós venhamos viver. Então eu volto a perguntar: onde está o seu tesouro? Que tipo de tesouro você está acumulando? Porque o tipo de tesouro definirá o seu coração. Então esteja fazendo o que Jesus Cristo nos alertou a fazer. Acumule, junte tesouros que são eternos. Não se centralize em tesouros que são passageiros. Que Deus nos abençoe, aumente a nossa fé a cada dia e nos fortaleça dia a dia. Abençoe a sua vida, a sua família e o seu trabalho aonde você estiver.